A gente está recebendo aqui a Adriana Flose. A Adriana é presidente da Associação Comercial Industrial de Campinas. Ela também é secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. E, para variar, a Adriana tem sempre muitas novidades, por isso que nós convidamos a Adriana para participar aqui. Bom dia, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, é uma satisfação enorme poder estar aqui na Band com vocês, para a gente falar um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo em prol do empresariado aqui da nossa cidade. Adriana, não é novidade para ninguém, muito menos para você, que nós estamos vivendo um começo de ano terrível, né? Hoje eu estava vendo as notícias, o presidente Lula também fala algumas coisas fora de contexto aí e acaba prejudicando, mas a gente vê que parece que a crise mundial... Eu vi uma coisa tão engraçada hoje, primeiro a minha esposa me falou, depois eu vi agora no noticiário, vi que está faltando ovo nos Estados Unidos. Sabe o que as pessoas estão fazendo? Alugando galinha. Eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi. Nós estamos vivendo um momento complicado e diante desse cenário complicado, que também atinge que a nossa cidade, eu queria perguntar para você, Adriana Flose, como é que você vê, quais são as tendências do varejo agora para esse ano de 2025? Olha, eu acho que a gente sempre vive momentos, a gente que é empresário, né? Nós já passamos por tanta coisa, né, no comércio, que é onde você afeta no primeiro momento, né? As pessoas deixam de comprar ou passam a comprar. E o que eu falo sempre é assim, a gente tem sempre algum comércio que está vendendo. Você vai em algumas lojas e a loja está lotada de gente, e daí muitas vezes você fala, poxa, porque a minha loja não está, né? Então eu acho que a gente tem que ter muito essa característica de observar. E não existem dias fáceis. Acho que, ainda mais no Brasil, a gente, a economia sempre aí, aos trancos e barrancos, a gente vem crescendo. Tira, né? Daqui, põe ali. A gente fica nessa expectativa que vai crescer, de que vai melhorar, acredita muito. A característica do empresário é assim. Então, assim, a gente tem dificuldades, sim, né? Mas eu costumo sempre olhar para aquilo que está indo bem, né? Porque tem sempre alguém que está vendendo e tem sempre gente que está comprando. Então, mas você vê que as famílias deixaram de comprar muita coisa nos supermercados, né? Então, que é o primeiro sinal que você vê. Por quê? Porque também tudo subiu demais, né? Então, essa oscilação e hoje, você vê, algumas mudanças de comportamento, elas alteram totalmente aí esse consumo e faz o preço das coisas subirem demais ou caírem demais. Então, eu acho a gente estar sempre muito bem informado para você estar atento e ver o que você precisa fazer para estar inserido no mercado, isso é essencial. Não adianta ficar atrás do balcão reclamando que não vem cliente na loja, porque existe uma mudança de comportamento brutal, né? Então, é disso que a gente fala sempre e muito lá na Associação Comercial, desde 2010, quando eu assumi pela primeira vez, né, a associação como presidente. Então, eu tive essa preocupação, porque eu era pequeno comerciante, o que a gente faz para ajudar o pequeno comerciante? Então, acho que é uma saga também, né? A gente quer fazer esse trabalho, ajudar, tem que ter um olhar muito amplo, mas tem que ter também esse espírito de estar aberto para o conhecimento para poder operar realmente as mudanças necessárias. Quando a gente fala de comércio, Adriana, eu principalmente que nasci aqui em Campinas, já há alguns séculos aí, e eu tenho sempre aquele olhar romântico da 13 de maio, sabe? A gente pegava a 13 de maio lá em cima, perto da estação da FEPASA, vinha descendo, aí você encontrava as pessoas na porta da loja tentando chamar os clientes, tinha um rapaz lá que vendia agulha e linha, tinha compras que eram feitas pelo carnê. Esse contexto, esse romantismo ainda existe ou não? Os tempos agora são outros, Adriana? Olha, eu acho que a gente não dá para viver do passado, né? A gente tem que ter um olhar sempre para aquilo que está se pondo, né? Para amanhã, né? Porque a conta precisa fechar hoje, tem conta para pagar hoje, né? Então você ficar vivendo desse romantismo, eu adoro a história, né? A gente lá na associação,
desde 2010, a gente escreveu 2 livros, um de 95 anos da associação e um agora de 100 anos que fez em 2020, que ela foi fundada em 1920. E então eu conheço toda a história da cidade de Campinas, da fundação e de como todas as mudanças no mundo, né, no contexto, foram também alterando os comportamentos no Brasil e na cidade de Campinas, como que Campinas se tornou esse hub logístico e de ciência e tecnologia tão forte, né, e como que a associação comercial se insere em tudo isso, né, em que contexto ela foi criada em 1920 e como isso veio se instalando. Nos anos 80, daí você teve a vinda do primeiro shopping center, né? Hoje a gente tem acho, mais de 11 shoppings. E você vê que também os shopping centers, não é uma exclusividade aqui da cidade de Campinas, eles também têm dificuldade de ocupação de 100%. Né? Porque eu vou fazer aqui uma observação bastante simples, né? Você tem aqui um depósito enorme da Shein, né? Você tem uma operação da Shopee, e você tem no aeroporto de Viracopos, e o Alibaba, que é o AliExpress, acabou de montar uma operação em Viracopos, e ali você tem 8 aviões descendo por dia, é um cross-border, então você tem um monte de pedidos aqui, enche o avião lá na China, né, e desce o avião inteiro vendido já aqui, certo? Então, quando desce, eles processam por dia 200 mil pacotes. Então, agora, eu duvido que você pode ser saudosista, né? Que é bacana lembrar disso tudo, porque é gostoso de fato. Mas você também compra pela internet. Claro. Você também manda WhatsApp para todo mundo. Você acabou de falar pro pessoal de mandar um WhatsApp fazendo pergunta aqui. Verdade. Você também manda um WhatsApp para tantos fornecedores de serviço da sua casa, né? Para dizer, olha, vem amanhã consertar isso, venha fazer aquilo. E todos eles têm WhatsApp, né? Trabalham dessa forma. Depois você pergunta quanto é. E depois você faz um Pix, manda o comprovante para ele. Verdade. Né? Ele manda a notinha para você, daquilo que ele gastou. E é assim, quer dizer, não é que as outras pessoas mudaram, a gente também mudou. E o dono da loja também tem um comportamento diferente. Então não é uma coisa que aconteceu só para as outras pessoas. É uma mudança de comportamento geral. Né? E cada vez isso vai se consolidando mais. Né? Você tem mais jovens que não dão a menor... Por exemplo, tem muitos jovens que eles não têm TV aberta em casa. Verdade. Né? Que eles não assistem absolutamente TV nenhuma. O rádio eles escutam, mas a TV aberta eles não assistem. Entende? Então, assim, eles não assistem porque eles estão sempre só assistindo por streaming aquilo que interessa. Né? Então, assim, é diferente. Então, você vai ter menos gente na 13 de maio para comprar? Vai ter menos gente. Mas por um número enorme de contingentes de mudança de comportamento de consumo. Mudando um pouco aqui a nossa pauta, eu sei que seu tempo vale muito mais ouro do que o nosso. Eu queria falar com você. A gente sempre fala de inovação. A palavra que eu acho que você mais usa é inovação. E eu queria perguntar para você que vem aí mais um Campinas Innovation Week. Então eu queria conversar com você, saber o que é que tem de novidade, o que é que vocês vão aprontar dessa vez. Então, olha, você vê como é que é importante a gente estar falando disso sempre, né? Então é uma pauta que a gente vinha trazendo sempre lá na Associação Comercial e agora vindo para o governo, né, na gestão anterior, a gente então lançou no ano passado o Campinas Innovation Week. A ideia é a gente consolidar, né, a cidade de Campinas como esse polo de ciência, tecnologia e inovação. E não à toa, né, através do deputado Jonas Donizete, nós recebemos aí o título ano passado na Câmara Federal de Capital da Ciência, Tecnologia e Inovação. O governo federal apoiou essa primeira edição através do Ministério do Empreendedorismo, a primeira edição do Campinas Innovation Week. Tivemos a participação das universidades, dos institutos de pesquisa, muita gente de fora, de grandes empresas. E a ideia é que a gente faça agora a segunda edição. É uma coisa que o prefeito Dário lançou
até na campanha dele, né, dizendo, não, nós vamos dar continuidade, teremos o Campinas Innovation Week segunda edição, então a ideia é que aconteça no mês de junho, do dia 9 ao dia 13. No prédio do relógio? No prédio do relógio, né, que a gente tem toda uma estrutura ali do entorno de estacionamento, né, é um espaço que é gratuito, que a gente não vai cobrar para as pessoas participarem, então é aberto a todos e com muito conteúdo. E a gente vai falar, obviamente, vai falar de varejo, né, que a Associação Comercial tem a participação dela lá, até como um apoio, uma organizadora para a Prefeitura, na verdade executora. O evento é da Prefeitura, a Associação Comercial é executora e os co-realizadores, além da Associação Comercial, da SIC, são também a Fundação Fórum Campinas Inovadora, que reúne todos os institutos de pesquisa, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Venture Hub, que é uma aceleradora de startups que traz essa pegada de trazer as startups para mostrar o que estão fazendo e para fazer negócios também, porque muitos negócios foram gerados, além das rodadas de negócios para prestadores de serviços de todos os formatos aí que a gente já faz durante o ano todo lá na Associação Comercial e a gente repete grandes rodadas de negócio. A gente tem participação de diversas outras entidades aqui da cidade de Campinas, que também levam a sua rodada de negócio, que também levam palestrantes, levam também o seu público, os seus associados, porque a ideia é a gente mostrar o que está sendo produzido de ciência e a gente diz que Campinas é a Deep Tech Valley. Quando você fala de Deep Tech, a gente quer dizer que são empresas que lidam com a inovação, mas embarcado com muita ciência, com muita pesquisa, né? Diferente de uma startup que está lançando só um produto, né? Alguma coisa diferente, mas a Deep Tech ele é uma empresa que tem muita ciência embarcada. E aqui é a característica da nossa cidade, né? Desse ecossistema aqui. Eu acho que essa política pública que a gente tem trazido através aí do governo Dário, e muito incentivada por ele, isso tem mudado o cenário e chamado a atenção da cidade de Campinas, desse polo que já é pujante e importante, porque no hemisfério sul do planeta é o único lugar que tem um acelerador de partículas como Sirius, é aqui, né? Então, igual a ele, só tem um na Suécia. Entendo que é um de quarta geração, então é realmente... E a gente vai ter uma singularidade de ser, de fato, único, porque eles estão fazendo lá um investimento de um laboratório de nível 4, né, de segurança 4, que lida com vírus e vai estar conectado às linhas ali de luz de síncroton que já tem no laboratório. Então, assim, a gente tem muita coisa para mostrar, mas muitas vezes as pessoas não sabem que Campinas tem tudo isso. As pessoas de Campinas às vezes não sabem que tem isso aqui. Verdade. E a gente precisa mostrar. Então o evento ele tem essa característica. Todo grande evento, as pessoas saem daqui para ir num grande evento em Lisboa ou em Nova York, como esse o do retail. A gente todo ano vai, desde 2010, vai para a NRF, que é a feira de maior varejo, a maior feira de varejo do mundo, né? E que destaca as tendências para o varejo a partir daquele momento, uso de inteligência artificial, que é o grande hit, né? Que é a grande coisa. E agora a gente está indo também numa missão para o SXSW, que é um evento que acontece em Austin, no Texas, que é o evento mais disruptivo de inovação que existe, e a gente vai lá para se inspirar. É para isso que a gente faz o evento aqui, para que as pessoas se inspirem e que possam também operar mudanças no seu negócio, que aquilo traga insights e que ela possa mudar o seu negócio. Você já falou de inteligência artificial, essa é a minha próxima pergunta, e como você já falou, deixar o meu saudosismo de lado, então, de pensar em inteligência artificial. Mas mais do que isso, Adriana, eu queria conversar também a respeito de parcerias que você tem, que a SIC tem. Principalmente uma que eu fiquei sabendo que é uma expansão espetacular com relação aos benefícios, que é a parceria com o Hospital Veracruz. Queria que você falasse disso. Isso, a gente já há alguns anos montou lá um espaço na Associação Comercial para atender o MEI. Chama Espaço MEI, fica no térreo ali, no nosso prédio, atrás do fórum.
na rua José Paulino. E esse atendimento do MEI, sistematicamente a gente vê que a grande necessidade do pequeno empresário é o quanto é difícil para ele contratar um plano de saúde para ele e para a família. É muito difícil. Então, a gente já tinha alguns planos de saúde na nossa carteira do AC Saúde, a gente fala AC, que é a Associação Comercial Saúde, e dentro dessa carteira, a gente trouxe agora essa parceria com o Hospital de Vera Cruz, que traz essa possibilidade de um plano, e daí vai para um plano empresarial, que traz para esse pequeno empresário a possibilidade dele estar tendo um plano de qualidade, né, não só para ele, mas para a família dele, e acessível, né, que cabe dentro do bolso dele, porque na medida que você também ajuda a fazer essa modelagem e dele contratar exatamente aquilo que é necessário para ele, ele chega a fazer uma economia muito grande. Então, mais do que só oferecer o plano, é essa consultoria que a gente dá para os empresários lá, que são nossos associados, e que faz com que ele também traga vantagens para o negócio dele, economia para o negócio dele. Então, você tem uma ideia falando das lojas, né? Tem uma ideia de quantas lojas a gente tem em Campinas? Dá para ter esse número aproximado, pelo menos? Olha, eu vou falar em número de CNPJs que a gente tem na cidade de Campinas, né? Existe o portal do empreendedor do governo federal, e onde você pode ver todos os CNPJs que tem nas cidades. E daí Campinas, a gente tem lá um volume de praticamente quase 200 mil CNPJs, né? Dos quais 130 mil são microempreendedores individuais. Então, o número de MEIs ele é muito maior do que o número de outros CNPJs, né? Depois você vai ter empresário individual, limitada, você vai ter, né, SA, que é um número menor, mas o volume de MEI é muito grande. E olhando para isso, que a gente então montou esse espaço para atender esse microempreendedor. Porque existe um atendimento que é feito pelo Sebrae, existe o atendimento que a própria prefeitura faz através da Secretaria de Trabalho e Renda em parceria com o Sebrae. Mas para você atender 130 mil, né, microempreendedores individuais, porque é o empresário mais solitário que tem, porque ele é muito só ele mesmo, a grande maioria. Ele não tem com quem trocar muita ideia. E como ele pode abrir a empresa, muitas vezes, sem a ajuda do contador, ele não tem nem o contador, que acaba sendo, muitas vezes, o consultor do pequeno empresário, mas o MEI acaba não tendo nem o contador para conversar e para dizer, olha, como é que eu faço? Tem que pagar isso? Não tem que pagar? Né? Eu recebi esse boleto, o que eu devo fazer? Então, são muitas as dúvidas, porque muitas vezes a pessoa ela sabe fazer aquele trabalho, mas é difícil ela saber fazer aquele trabalho e saber fazer a gestão também. Então, ela tem que buscar se especializar, buscar esse conhecimento para ajudá-la na gestão, para ter sucesso no negócio dela. 10h55, estamos falando com a Adriana Flose, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas, e agora eu vou tratar de um assunto aqui. Tem uma pergunta que eu preparei aqui, que eu não combinei com ninguém, mas eu vou deixar para fazer por último, mas antes eu queria conversar com a Adriana, porque ela é a primeira mulher a presidir o PSD em Campinas. E eu quero saber, essa veia política, você pretende... Eu não ia perguntar antes, mas vou perguntar agora. Você quer ser prefeita de Campinas, Adriana? Não, nunca pensei nisso. Não pensei, não. Porque dá muito trabalho, é muito difícil. Eu acompanho lá o prefeito Dário Saad, é um desafio muito grande, né? Às vezes a gente tem esse desejo de trabalhar no setor público, e isso começa muito lá na associação comercial, porque você sai daquele universo que é só a sua empresa, seu comércio, e você vai para a associação onde você tem que tratar do coletivo. E daí no coletivo, você vê que tem um limite daquilo que você pode fazer através de uma entidade de classe. Que as coisas se resolvem mesmo na política.
É através da política que você muda a vida das pessoas. Sabe por que eu perguntei isso? Eu conheço, eu não conheço Jesus, você assim a fundo, né? Eu conheço um pouco, mas assim, ó, eu estava vendo os dados aqui do material que a Dani Nucci mandou pra gente. Olha, PSD mulher, 104 prefeitas, 125 vice-prefeitas, 1.142 vereadoras, as mulheres representam 34% das candidaturas. Eu duvido que você queira ser só mais uma, Adriana. Só mais uma. Olha, a gente tem de fato números muito interessantes aí. Desde a criação do PSD, em 2011, eu fui convidada a participar, né? Aqui, à época, o presidente era o Guilherme Campos, né? E ele falou, olha, você não quer participar, quer vir? E eu já tinha sido candidata, daí eu passei a ser candidata a algumas coisas, enfim. Então o nosso presidente Gilberto Kassab, vendo que eu também era ligado à associação comercial e tudo mais, ele me convidou para ir para o PSD Mulher. Então, desde esse momento, que foi a partir de 2012 para 2013, eu passei a ser a vice-presidente do PSD Mulher Nacional. Então, a gente fala muito sobre isso. E a minha pauta é sempre como ainda é pequena a participação das mulheres em cargos de direção nas empresas. Porque é isso que é o meu universo, né? O universo empresarial. E ainda a gente vê que hoje a gente vê que tem muitas mulheres assumindo associações comerciais aqui, até no entorno, no estado de São Paulo todo, e tomando a frente de muitas coisas. Muitas mulheres são CEOs, mas ainda é um número muito baixo. E na política não é diferente, né? Você tem aí 30 e tantos % aí das candidaturas, 34%. Isso. Mas, isso quer dizer que foi mais do que 30% que é o exigido pela lei. Né? Mas os eleitos mesmo ainda são muito poucos, né? Nós temos aqui no Brasil, o PSD elegeu 6.594 vereadores, né? E somente 1.090 são mulheres. Né? Então, assim, a gente acaba... Hoje o PSD é um partido muito relevante, é um primeiro lugar no Brasil em número de prefeitos, tem 891 prefeitos, e no estado de São Paulo tem 208 prefeitos. Então o partido cresceu muito. Eu me orgulho muito, porque eu recebi esse convite diretamente do presidente Gilberto Kassab. Então eu estou, desde aí da criação do partido, eu sou a vice-presidente no PSD. Então você vê que levou um tempo grande para chegar a ser presidente. Né? Uma postura consolidada, né? Mas é que a gente também vem trabalhando. Então isso é fruto do meu trabalho. Eu também acabei indo para o governo do Dário. Antes disso eu fui a primeira presidente mulher também da Junta Comercial do Estado de São Paulo, ainda no governo do João Dória. Fiquei 2 anos lá e depois vim pro governo do Dário Saad a convite para ser secretário de Desenvolvimento Econômico. Então eu gosto muito da política, é muito gostoso trabalhar com isso, porque a gente vê que uma política pública bem feita, que é possível fazer, e daí, agora eu vou no seu romantismo, né? Porque eu acredito de fato que é possível fazer as coisas da forma correta, porque tem muita gente que faz, gente que faz. É que fica esse estigma que o político, né, sempre aquilo que tem política pode ser ruim, né? Mas assim, então a gente precisa trazer um número maior de pessoas que queiram fazer política de uma forma correta. Então eu estou muito feliz na posição que eu estou hoje como presidente do PSD, né, com temos deputado federal aqui da cidade, que é o Carlos Sampaio, que veio para o PSD também, e apoiando o governo do Dário e do Vandão, né? É uma satisfação trabalhar com eles, eles são muito bons no que eles fazem, tanto que foram reeleitos aí com 67%, bastante significativo, não é para qualquer um. 11 horas mais 1 minuto, quero agradecer demais a presença aqui da Adriana Flose, que tem uma agenda completa ainda hoje para fazer, repleta, presidente da Associação Comercial Industrial de Campinas, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e dizer também para você, Adriana, que embora você tenha
com muita classe, com muita tranquilidade. Mas quero convidar você para lançar a sua candidatura aqui quando você for candidato. Meu Deus do céu. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado.